Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para nossa aulinha 2 de cinética química, ok? É uma aulinha teórica, fácil, bem tranquila, tá? Mas que, não tem um porquê a gente não falar. Então, vamos comentar um pouquinho aqui sobre duas situações. Primeiro, condições para a ocorrência de uma reação, ok? A gente vai falar principalmente em relação aos choques que ocorrem entre os reagentes. E depois a gente vai falar de fatores que influenciam aí a velocidade da reação. Tranquilão? Então, galera, a ideia da ocorrência, ela depende basicamente de três fatores. Afinidade entre os reagentes, beleza? Contato entre eles, tá? E a gente fala especificamente da teoria das colisões, ok? Para a gente já comentar complexo ativado. E na próxima aula que a gente vai... no próximo quadro, quando a gente for falar de catalisador, a gente vai trabalhar em cima dos gráficos que são clássicos nessa matéria. E aí a gente já fala de energia de ativação, complexo ativado, tudo junto. E identifica no gráfico já de uma vez só. Então, galera, natureza dos reagentes, olha o seguinte, monóxido de carbono e O2, eles têm que ter um mínimo de afinidade para poderem reagir e formar aqui, no caso, o CO2. No caso do CO2 e do O2, eles não têm afinidade, por isso mesmo que você junta os dois, e eles não reagem, beleza? Contato entre os reagentes, tem que ter um mínimo de contato, tem que ter colisão, e exatamente essas colisões que a gente caracteriza aqui, ok? Formando o que nós chamamos de complexo ativado, tá? Então eu tenho aqui o H2 e o I2, ok? Que são os reagentes, e eles formam esse complexo ativado, ok? Ou seja, você vê, rolou o contato, você tem um composto intermediário extremamente instável, ok? Em que eles, quando chocam, reparem que eu fiz as linhas vermelhinhas, que são as futuras ligações. O que está em azul é o que vai ser quebrado, ok? Então reparem que a gente necessitou de uma certa energia, uma energia mínima, e a gente chama essa energia mínima de energia de ativação, ok? Que está bem aqui, bonitinho. Como eu falei, ela normalmente aparece junto aos gráficos de enzima, de catalisador, enzima, um tipo de catalisador, ok? Então a gente vai falar bastante desses caras no próximo quadrinho, quando a gente for trabalhar principalmente gráfico, beleza? Então, quebrou as azulzinhas, as ligações originais, formando as vermelhinhas, que são as novas ligações, formando o HI. Beleza? Tranquilo? Os nossos produtos. Tranquilo? O que o cara pode vir brincando dentro da teoria é também relacionado à orientação geométrica. Ok? Repare que eu fiz dois exemplos aqui, em que as moléculas de hidrogênio e de iodo colidem de frente e essa reação ela não ocorre, não reage, ok? Agora reparem que eu botei aqui num outro formato, ok? Em que elas vão de frente, mas todos os hidrogênios de cara com todos os iodos, e aí você tem de fato a reação. Então o cara pode brincar com você numa questãozinha, ou desenhando, ou simplesmente escrevendo a parte teórica, beleza? E aí eu botei a definição, que essa colisão ela deve ocorrer com energia igual ou superior à energia de ativação, que é essa energia mínima para que uma reação ocorra. Então, se for igual, bacana, se for superior, melhor ainda, vai ocorrer a reação. Se for abaixo da energia de ativação, não rola, beleza? Tranquilo? Então, galera, vamos pular para o próximo quadro para a gente ver os fatores que influenciam as reações. Vamos lá? Seguindo então, galera, fatores que alteram a velocidade das reações. Botei aqui 5 fatores: superfície de contato, papo clássico, o que vai reagir mais rapidamente, galera? 100 gramas de ferro em barra ou 100 gramas em pedacinhos, no caso a famosa limalha de ferro. Galera, a limalha de ferro ela vai ter uma velocidade muito maior. Por quê? Porque como está em pedacinhos, o contato com o reagente, no caso o HCl aqui,
vai ser muito maior, então reage muito mais rápido, ok? Tranquilo? Então, normalmente, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Show? Outra situação clássica é a temperatura, ok? Pô, se liga só, o que vai reagir mais rápido? Né? O alimento que você deixou fora da geladeira ou dentro da geladeira? Né? Isso é bem clássico, né? Então, existe aqui uma regra que é bem generalista, que é a de Van Hoff, ok? Que diz que aumentando 10 graus Celsius a temperatura do ambiente, do sistema, você dobra a velocidade. Então, se está 10V, 20, 2V, 30, 4V, beleza? Então, a cada 10 graus, você dobra a velocidade. Só que, como eu falei, isso é um papo que, cara, varia razoavelmente. Mas, se ele vier com a historinha, normalmente ele conta, né, o que Van Hoff ele definiu, ok? Para, de fato, brincar com algum cálculo, alguma coisinha aí na questão. Beleza? Outra situação muito clássica está relacionada à concentração dos reagentes. Lembra que concentração do reagente quanto maior, maior o número de colisões, por isso a gente aumenta a velocidade. Beleza? E quando ele fala de pressão, pressão normalmente relacionada a reagentes gasosos, ok? Mas que caem nessa história, quer ver? Se você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Você está diminuindo o volume, ou seja, está aumentando a concentração dos reagentes. Se você aumenta a concentração dos reagentes, colisões maiores, maior a velocidade da reação. Molinho? Papo clássico, né, galera? Papo clássico, mas tem que ser visto, tem jeito. E o catalisador, ok? Normalmente o catalisador com pegadas aqui muito relacionadas à energia e muito relacionada a concentrações. Estou botando aí os 4 gráficos mais clássicos aí dos vestibulares para vocês. Beleza? Esse aqui, né, a gente vê inclusive na termoquímica, porque ele relaciona a entalpia, a energia envolvida na reação, ok? E aí agora a gente, né, dentro da ideia que a gente comentou no quadro anterior, né, a gente já consegue relacionar entalpia dos reagentes, ok? Entalpia dos produtos. Estou diminuindo energia, estou liberando energia, estou falando de um processo que, galera, né? Esse processo ele é endotérmico. Desculpa, exotérmico. Beleza? Tranquilo? Liberou energia. E aí, vamos lá. Essa situação é a situação normal sem catalisador. Então, a gente vai caracterizar o nosso catalisador exatamente, numa situação em que ele precisou de uma menor energia de ativação. Tranquilo? Então lembra que esse pico, ok? É o pico que a gente está considerando o famoso complexo ativado. Beleza? Que foi o que a gente falou, né? No caso aqui o complexo ativado sem catalisador e um em azul com catalisador. Então reparem que o catalisador ele diminui o que? A energia de ativação. Então esse é o papel do catalisador, lembrando que ele, né, não tem nenhuma modificação, seja, né, na estrutura, no que for, ok? Por isso que a gente diz que o catalisador ele é reciclável, ele pode ser reutilizado no processo. Beleza? Tranquilo? E seguindo então, galera, no outro gráfico, repare o seguinte, aqui, a ideia é muito semelhante, só que agora eu tenho a entalpia do reagente menor do que do produto, então está aumentando a energia. Então eu estou dizendo que esse processo ele é endotérmico. Agora tomem um pouquinho mais de cuidado, porque na hora de você determinar a energia de ativação, reparem só, é todo esse intervalo aqui, parte sempre energia, que você vai trabalhar a partir da entalpia do reagente, aqui também. Só que a entalpia aqui já é alta. No caso aqui do processo endotérmico, tá baixinho, então é toda essa brincadeira. Então, se a gente for pensar no catalisador, reparem que a ideia vai ser, né, semelhante. Diminui a energia de ativação, beleza? E o pico continua sendo caracterizado pelo complexo ativado.
beleza? Isso não muda nada. Show? Então, energia de ativação, né, do processo sem catalisador, que está em vermelho, e com catalisador, sempre em azul. Beleza? Tranquilo? Então, vamos botar assim, ó, com cat, e aqui também azul com cat. Beleza? Tranquilão? Show de bola. Né? E aqui eu acabei marcando errado, né? Eu falei e marquei errado. Né? Aqui, bonitão. Show. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, beleza. Agora os outros dois gráficos que se fala muito, principalmente esse segundo, tá? Principalmente esse segundo. Se a gente for considerar novamente o vermelhinho um processo normal, lembra que a ideia do catalisador, caracterizando o produto, é formar mais produto em uma velocidade que é em um tempo menor, ok? Então, normalmente, com o catalisador, ó, a ideia vem aqui, ó. Show? Faz a leitura do gráfico, ó. No azul, ó, se eu pegar nesse intervalo aqui de tempo, quem formou mais produto, né? Ou azul ou vermelho? Ué, pode ter certeza que o azulzinho, beleza? Então reparem que, né, a quantidade de produto nesse período de tempo no vermelho, ó, bem inferior. Então, né, tem que ficar ligado aqui em azul com cat. Beleza? Tranquilo? Maravilha? E no caso dos reagentes vai ser o oposto, né? Se você for pensar nos reagentes, isso aqui é menos comum em prova. Mas isso aqui vocês vão ver bastante em equilíbrio químico, esse gráfico aqui com reagentes. Então, qual a leitura? A ideia dos reagentes é que vai ser consumido maior quantidade de reagentes num período de tempo também o que é menor. Então, se você for pegar aqui, ó, né, usando o vermelhinho como padrão sem catalisador, vamos trabalhar aqui, ó. Reparem que nesse período de tempo, ok? Né, o intervalo, ó, né, com os reagentes no azul é maior do que no vermelhinho. Beleza? Então, qual é a leitura que a gente faz? Nesse período de tempo aqui, certo? A gente consumiu mais quem? O azulzinho. Beleza? Então, com certeza o azul, né, com cat. Beleza? Tranquilo, galera? Então, ficar ligadíssimo nessas leituras aí, porque, cara, isso é é o clássico dos clássicos do vestibular. Beleza? Show? Bom, como eu falei, um papo tranquilo, teórico, cai bastante. Fiquem ligadões aí, façam os exercícios e a gente vai arrebentar nessa provinha. Um abraço.